Levítico, capítulo de número 16. Levítico 16 fala de como Arão deve ou devia entrar no santuário. Isto aqui é o que nós chamamos de Dia da Expiação, também conhecido como Dia Nacional das Expiações, também chamado de o dia D, que era o dia justamente do acerto. E no original é chamado de Yom Kippur, porque era o dia da expiação, o dia em que Deus cobriria todas as transgressões de Israel. Então, nesse dia da expiação, o Yom Kippur, o dia das expiações, ou dia do perdão nacional, também assim é chamado, Arão entraria no lugar santíssimo e faria expiação por todo o povo de Israel. E aqui nós temos o desenvolvimento desse dia. Capítulo 16, verso 1 diz assim, ó: E falou o Senhor a Moisés, depois que morreram os dois filhos de Arão, quando se chegaram diante do Senhor e morreram. Foi o episódio da morte de Nadab e Abiú. Disse, pois, o Senhor a Moisés: Dize a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, isso quer dizer, no lugar santíssimo. Está dizendo para que ele não morresse, como morreram Nadab e Abiú, que ele não entrasse no lugar santíssimo como os outros transgrediram, estaria transgredindo da mesma forma. Diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque eu apareço na nuvem sobre o propiciatório. Então ele está dizendo, olha, fala para o Arão, para ele não invadir o lugar santíssimo a qualquer momento. Por quê? Eu apareço sobre o propiciatório, quer dizer, a glória de Deus enchia o ambiente. A glória de Deus automaticamente estava sobre o propiciatório, que era uma semelhança do céu. E se ele entrasse a qualquer momento, fatalmente morreria. No versículo 3 ele diz, com isto entrará no santuário, com um novilho para expiação do pecado e um carneiro para o holocausto. Veja, os animais para sacrifícios. Só que isso aqui não era feito lá dentro. Os sacrifícios eram realizados na porta, na entrada, no altar do holocausto. Mas ele precisaria matar esses animais. E a sua veste também seria diferente. Olha no 4. Vestirá ele a túnica santa de linho, e terá ceroulas de linho sobre a sua carne, e cingir-se-á com um cinto de linho, e se cobrirá com uma mitra de linho. Estas são vestes santas, quer dizer, vestes separadas. Por isso, banhará a sua carne na água e as vestirá. Veja bem, no dia da expiação, no Yom Kippur, automaticamente ele teria que tirar aquela roupa oficial, você sabe como é que era, com éfode, adornado de pedras preciosas. Ele colocaria uma veste diferente, uma veste de linho, uma veste inferior, mas uma veste santa, porque aquela roupa que ele usava não poderia ser usada nesse dia, porque no dia da expiação o sumo sacerdote corria o risco de morrer, porque quando ele entrasse no Santo dos Santos, se ele tivesse transgredido em algum ponto da purificação, ele seria exterminado imediatamente. E se ele entrasse com a roupa, aquela roupa seria danificada, seria queimada, e não podia. Então, na verdade, ele entrava no lugar santíssimo e, a princípio, com uma corda amarrada nos seus lombos, né, na sua cintura, e ali ele ministrava o ritual lá dentro. Porque caso ele morresse, ele era puxado com uma corda, porque ninguém poderia entrar. Isso aqui você não encontra na Bíblia, mas somente na tradição judaica. Então, na verdade, ele entrava, se ele morresse, ele seria puxado, e aí até consagrar o novo sumo sacerdote, ele entraria. Então a veste era completamente diferente, era uma veste bem simples, não era aquela veste oficial, aquela veste de gala. Veja no versículo 5. E da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para expiação do pecado e um carneiro para holocausto. Veja, ele teria que oferecer sacrifícios por si, nós já percebemos, mas ele ofereceria sacrifícios pela congregação, pelo povo de Israel. Então, na verdade, teria que ter 2 bodes,
além de um carneiro para o holocausto. Vê se você percebe. Você tinha um bode, que seria o que seria sacrificado, e o outro bode emissário, que ia para o deserto, e mais o carneiro do holocausto, como é de praxe, sempre tratando da expiação e fazendo o holocausto depois. Verso 6. Depois Arão oferecerá o novilho da oferta pela expiação, que será para ele, e fará expiação por si e pela sua casa, porque primeiro ele tinha que fazer expiação por si próprio, não é? Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. E Arão lançará sorte sobre os 2 bodes, uma sorte pelo Senhor e a outra sorte pelo bode emissário. Isso quer dizer, depois que Arão fizesse os sacrifícios por si, aí ele pegaria os 2 bodes, lançaria a sorte, que sempre é o critério bíblico para você tirar dúvidas perante Deus. Aí a sorte cairia para o bode X. Esse bode seria sacrificado, sangrado. E o outro bode ficaria vivo, porque um seria o bode da expiação e outro o bode emissário. Aí aqui diz assim, versículo 9. Então Arão fará chegar o bode sobre o qual ir a sorte pelo Senhor e o oferecerá para expiação do pecado. Seria imolado, seria morto, sangrado. Mas o bode sobre que cair a sorte para ser bode emissário, apresentar-se-á vivo perante o Senhor, para fazer expiação com ele, para enviá-lo ao deserto como bode emissário. Vamos entender. Um dia do ano, o Arão, ou o sumo sacerdote no caso, ele entraria no lugar santíssimo. Nesse dia que ele entrasse no lugar santíssimo, ele deveria levar não somente sacrifícios por si, ele tinha que fazer expiação por si, holocausto por si. Depois ele tinha 2 bodes, ele lançava sortes, um sacrificava ao Senhor e o outro seria mandado ao deserto. Qual é o significado disso? O bode que seria imolado, ele derramava o sangue, esse sangue para fazer expiação. Essa expiação simbolizava Cristo fazendo a expiação por nós, ok? E o outro bode que era mandado e enviado ao deserto, ele simbolizava Jesus levando os nossos pecados para longe. Por isso que os 2 bodes, eles eram utilizados no sacrifício. De uma forma geral, o dia da expiação, ou o dia D, era um ritual que, na verdade, incluía 2 cerimônias. A cerimônia primeira, que era um rito, você percebe, de purificação para o sacerdote, ou melhor, o sumo sacerdote. Tinha a finalidade de obter o perdão de quem? O perdão de Deus sobre a pessoa. Mas já a segunda parte, como nós vimos, a segunda cerimônia, consistia em descarregar simbolicamente os pecados e as impurezas dos israelitas, de Israel no caso, sobre um bode, no caso. E o outro era solto no deserto. Isso aqui era, na verdade, um ritual destinado às questões coletivas, a questão de Israel, não a purificação particular ou individual. Aqui era uma totalidade, restaurando o bom relacionamento de quem? De Deus com o povo, que é o seu povo, que é o povo de Israel. Então aqui inclui a purificação de pecados voluntários e involuntários. É mais ou menos o que acontece. Um bode morre, a expiação do pecado, o que leva, no caso dos involuntários, ou dos pecados diários, ou que você chama sacrifício pelo pecado. De uma forma geral, eu já falei, todos eles se cumprem em cima de Cristo. Se você quiser conferir, lá em Hebreus capítulo 7, Hebreus capítulo 9, versículo 25, trata particularmente desse assunto. Agora, a partir do versículo 11, na minha Bíblia tem assim um subtítulo, diz assim: o sacrifício pelo próprio sumo sacerdote. E mais à frente no 15, o sacrifício pelo povo, que foi praticamente o que eu já expliquei nesse último período. Diz assim: e Arão fará chegar o novilho da oferta pela expiação, que será para ele, e fará expiação por si e pela sua casa, e degolará o novilho da oferta pela expiação, que é para ele. Tomará também o incensário cheio de brasas, de fogo do altar de diante do Senhor, e os seus punhos cheios de incenso aromático moído, e o meterá dentro do véu. Vamos entender. Então, primeiramente, ele fazia o ritual de expiação.
Ele fazia expiação por si próprio, não é isso? Aí ele ficava purificado. O que ele fazia? Pegava o incensário, pegava incenso preparado aromático, pegava das brasas do altar, que é o altar do holocausto, jogava sobre o incensário e aí ele entraria no lugar santíssimo e balançando aquela fumaça, encheria o lugar santíssimo. Veja no 13. E porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor, e a nuvem do incenso cobrirá o propiciatório que está sobre o testemunho, para que não morra. Na verdade, o incenso, ele tinha a finalidade cumprida hoje pela oração. Na verdade, o incenso era a intercessão. Então, no momento que ele coloca a fumaça do incenso, está sendo feita a intercessão, não somente por ele, mas pelo povo de Israel mais à frente, que será feito o ritual também. Versículo 14. E tomará do sangue do novilho e com o seu dedo espargirá sobre a face do propiciatório. Espargir é o mesmo que espalhar. Quer dizer que ele fazia aquilo ali num círculo, numa forma circular. Para a banda do oriente. E perante o propiciatório espargirá 7 vezes do sangue com o seu dedo. Então vamos lá. Ele tinha que espargir sobre o propiciatório 7 vezes, sempre girando na direção do oriente. Isso quer dizer que vinha da direita para a esquerda, no movimento circular. E ali ele faria a expiação primeiro por ele. Então veja bem, ele pegava o animal, matava lá no altar do holocausto, pegava o sangue, entrava dentro do lugar santíssimo, sacudia a fumaça do incenso e logo em seguida ele pegava o sangue e fazia ali aquela expiação sobre o propiciatório. Porque ele é o representante do povo, ele é o sumo sacerdote. Então ele está fazendo um ritual de expiação por ele como sumo sacerdote. No 15, aí já muda um pouquinho, quer ver? Ó? Depois degolará o bode da oferta pela expiação que será para o povo. Ó. E trará o seu sangue para dentro do véu, e fará com o seu sangue como fez com o sangue do novilho, e o espargirá sobre o propiciatório perante a face do propiciatório. A mesma coisa. Só que ele fez primeiro por ele, agora ele faz pelo povo. Pelo povo tem o bode, por ele o novilho. Então ele fez por ele, agora ele faz pelo povo com o bode, passa aquele sangue a mesmo critério. 16. Assim fará expiação pelo santuário por causa das imundícias dos filhos de Israel e das suas transgressões, segundo todos os seus pecados, e assim fará a tenda da congregação, que mora com eles no meio das suas imundícias. Qual é a referência? Apresentar que o santuário está no meio do povo. E o povo, na verdade, é impuro. O povo tem as suas imundícias, mas Deus está no meio do povo. Por quê? Porque, independente das imundícias, eles estariam em contato com Deus. Porém, deveriam fazer e praticar os rituais de purificação. Tudo isso aqui foi cumprido por Cristo. Porque as impurezas, ainda que nós tenhamos, o sacrifício de Cristo, ele as purifica, porque é um sacrifício eterno. Assim também como o incenso, a intercessão, o propiciatório, todos esses rituais já foram, porque se fosse no critério antigo, deveria ser executada todas essas cerimônias e esses rituais de purificação. Caso que agora já não ocorre mais. Veja no versículo 17. E nenhum homem estará na tenda da congregação, quando ele entrar a fazer propiciação no santuário, até que ele saia. Assim fará expiação por si mesmo, e pela sua casa, e por toda a congregação de Israel. Quer dizer, naquela hora, naquele dia, somente Arão poderia cumprir e estar no tabernáculo para fazer essa expiação, que era importantíssima. Então sairá ao altar que está perante o Senhor, e fará expiação por ele. E tomará do sangue do novilho e do sangue do bode, e o porá sobre as pontas do altar ao redor. Aí ele voltaria lá na entrada, e faria expiação pelo altar. Altar aqui é o altar do holocausto. Então ele faria a expiação, porque era no altar do holocausto que se recebia todas as expiações do povo de Israel. Versículo de número 19. E daquele sangue espargirá sobre ele com o seu dedo 7 vezes,
e o purificará das imundícias dos filhos de Israel e o santificará. 7 é o número de Deus, é o número da perfeição. Então, passando aquele sangue 7 vezes sobre o altar estava purificado. É como se tivesse um excesso de pecado ali, porque todos levavam os animais àquele altar. Então, naquele dia, zerava-se todo o peso, digamos assim, que havia sobre o altar do holocausto. Havendo, pois, acabado de expiar o santuário e a tenda da congregação e o altar, então fará chegar o bode vivo. Veja bem, os animais foram mortos, rituais de expiação. Agora, na verdade, vem o bode vivo. Esse bode vivo, ele vai levar as transgressões do povo. Como nós falamos aqui, simboliza Jesus, não é? Aí diz assim: e Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, e todas as suas transgressões, segundo todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo-á ao deserto, pela mão de um homem designado para isso. Esse homem designado, ele era levita, né? Ele era levita, não necessariamente sacerdote, não designa, mas ele com certeza era levita. Assim aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles, a terra solitária, e o homem enviará o bode ao deserto. Aquele bode, ele era levado à chamada terra solitária. Essa terra solitária é uma forma de expressar o lugar que não tem ninguém, é o deserto, lugar vazio. E aqui existe uma adaptação em cima, porque o nome desse bode que ficava vivo, ele era apelidado de Azazel. E Azazel era nome de um demônio. O Azazel é o nome que eles davam a um demônio, porque o demônio Azazel, na verdade, era considerado aquele que levava as maldições. Então, quando você leva o bode para o deserto, você está mandando o Azazel embora. Então, na verdade, o Azazel seria o mensageiro do mal, porque pela crença que eles tinham, os demônios habitavam nos lugares desertos, nos lugares áridos. Então, quando você envia o bode para os desertos, automaticamente ele estaria levando os demônios ou as forças negativas, o pecado para bem longe. Isso quer dizer para longe de Israel. Na questão de Jerusalém mais à frente, o bode era levado mais ou menos a uns 6 quilômetros de distância de Jerusalém, né? E era levado para o deserto da Judéia, chamado de Bet Hadudu ou Bet Hadudum. Aí hebraico, aí no caso não é o hebraico aqui. Mas em Jerusalém, quando estivessem edificados sobre casas, no caso, com fundamento, esse bode geralmente era levado para o deserto da Judéia. Aqui não, porque eles estão na peregrinação do deserto, então ele foi levado para a área que o acampamento estivesse montado. Isso vai acontecer durante 40 anos, né? Durante 40 anos do deserto, eles estariam ali realizando esse ritual. Mas o certo o bode que morria era Jesus morrendo pelo sangue. O bode que levava para o deserto era Jesus levando os nossos pecados. Então, na verdade, era feita uma expiação completa. Verso 23 diz assim, ó: depois Arão virá à tenda da congregação e despirá as vestes de linho que havia vestido quando entrara no santuário, e ali as deixará. Por quê? Aí ele acabou o ritual, agora ele vai retomar a sua roupa normal. E banhará a sua carne em água no lugar santo, e vestirá as suas vestes, quer dizer, ele se lavava na pia de bronze. Então sairá e preparará o seu holocausto e o holocausto do povo, e fará expiação por si e pelo povo. Aí depois que acabaram os rituais de expiação, agora ele completa com os holocaustos, porque os holocaustos são consagração, rituais de consagração. Também queimará a gordura da oferta pela expiação do pecado sobre o altar. E aquele que tiver levado o bode, que era o bode emissário, lavará as suas vestes e banhará a sua carne em água, e depois entrará no arraial. Mas o novilho e o bode da oferta pela expiação do pecado, cujo sangue foi trazido para fazer expiação no santuário, quer dizer, no lugar santíssimo, serão levados fora do arraial. Porém, as suas peles, a sua carne e o seu esterco queimarão com fogo, porque todo o resto da sobra havia um lugar santo preparado, lembra?
E aquele que os queimar, lavará as suas vestes e banhará a sua carne em água, e depois entrará no arraial. Então, este ritual, que nós já falamos, e creio eu ficou muito bem explicado, ele trata do Dia Nacional das Expiações, o dia D, o dia que Deus, ele automaticamente cobria todos os pecados do povo. Todos os rituais que nós falamos até agora, eles eram individualizados, mas aqui não, aqui era uma da coletividade, aqui era um ritual para expiar o pecado de Israel como pessoa. Agora veja bem, a partir do versículo 29, vai existir a ordenança da prática anual do dia das expiações. Isso a partir do versículo de número 29. Diz assim, versículo 29. E isto vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, aos 10 do mês, afligireis a vossa alma, e nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Então aqui está sendo padronizado que todos os anos, no 7º mês, aos 10 do mês, isso aqui para nós equivale entre setembro e outubro, é o dia que eles chamam dia da humilhação. Quando falo dia da expiação, hoje, na verdade, seguido nas sinagogas, no caso, nas sinagogas judaicas, é dia de penitência e jejum. É dia de sacrifício, porque eles têm que se humilhar perante o Senhor, da forma que era feita no Antigo Testamento. Claro que na forma nova do Novo Testamento, aí de Jesus, na graça, tem que se fazer uma diferença, né? Porque na antiga aliança, os jejuns, essas práticas, elas eram feitas no sentido de humilhação, o que não é o caso agora. Agora mudou. Mas a prática do antigo ainda continua sendo executada entre os judeus. Eles continuam a praticar. Então, afligir a alma é humilhar-se. Era jejum, pano de saco, cinza e sofrimento. 30. Porque naquele dia se fará expiação por vós para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. E é um sábado de descanso para vós, e afligireis a vossa alma, isto é, estatuto perpétuo. Quando você fala um sábado de descanso, é porque o sábado ele significa descanso, ele vem Shabat, né? Ele vem do hebraico Shabat. Então, quando fala que é um sábado de descanso, isso quer dizer que é uma semana de descanso. É o dia, a época, a semana, na verdade, 7 dias, é como se fosse uma semana sabática, né? Como se fosse, não, era, né? Era, na verdade, não um dia, o 7º dia, mas era uma semana inteira de dias de descanso, voltados totalmente para o Senhor. E o sacerdote que for ungido e que for sagrado para administrar o sacerdócio no lugar de seu pai, fará expiação, havendo vestido as vestes de linho, as vestes santas. Isso quer dizer, nas próximas gerações, os próximos sumos sacerdotes, os filhos dos filhos, teriam que realizar a mesma prática. Está sendo começada aqui com Arão, mas deveria ser repetida através dos séculos. Verso 33. Assim expiará o santo santuário, também expiará a tenda da congregação e o altar. Semelhantemente, fará expiação pelos sacerdotes e por todo o povo da congregação. E isto vos será por estatuto perpétuo, quer dizer, para sempre, para fazer expiação pelos filhos de Israel, de todos os seus pecados, uma vez no ano. E fez Arão como o Senhor ordenara a Moisés. Então aqui foi a primeira vez que se realizou o ritual do Yom Kippur, não é? Mas, na verdade, isso aqui vai ser realizado todo ano a partir de então. Aí você fala assim, mas não é estatuto perpétuo? Sim, porque na verdade Cristo concluiu fazendo em si, e aí tem valor eterno. Então, na verdade, pelo sacrifício de Cristo, este sacrifício está sendo feito agora, ou melhor, ele foi feito e o seu efeito permanece para sempre. Então, na verdade, nós vivemos em cima dessa expiação que foi realizada por Jesus através do seu corpo. Isso aí teria que entrar, porque tem tanto consciente quanto inconsciente, mas uma coisa é certa, o dia da expiação é o dia mais importante no calendário judaico, porque é considerado o dia em que Deus perdoa o pecado do seu povo na coletividade. Este foi Levítico capítulo de número 16.